Boa noite a todos e a paz do Senhor. Eu venho aqui neste momento em querer fazer uma reflexão sobre o tema família, utilizando o Salmo 127. Mas dentro deste tema eu quero elaborar a ideia da evolução da família e a ironia do bebê de pelo. É um pouco contundente o tema, mas eu quero traçar esse comentário para a nossa reflexão, entender o que é a família pós-modernidade no que constitui a ideia de evolução. Pois entendemos que a família, quando se trata de evolução, aqui pós-modernidade, não é a ideia de ascendência, né? Ascender-se, mas é uma ideia de além de decadência, é uma ideia de decrescente, né? A família, em vez de ascender-se, multiplicar segundo a ordem divina, crescer e multiplicar e encher a terra, ela tem agora uma redução daquilo que realmente é o propósito divino. Mas eu quero fazer aqui a utilização do Salmo 127 para a nossa meditação. Diz assim: se o Senhor não construir a casa, os que edificam trabalham em vão. Se o Senhor não guardar a cidade, a sentinela vigia em vão. Será inútil levantar cedo, repousar à tarde, comer o pão do trabalho, pois ele concede o sono aos seus amados. Os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre a sua recompensa. Como flecha na mão de um valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche a sua aljava com elas. Não serão envergonhados quando falarem com o inimigo à porta. Então, quando olhamos este salmo, a ideia de família, no que constitui o propósito divino, pois a família é uma instituição divina. Família também é uma instituição histórica, social. Família é a ideia também daquilo que sempre existiu como propósito divino. Então, no que se trata a evolução da família, pela qual se diz o Salmo 127, o que queremos depois tratar a lume acerca disso, eu quero dizer o seguinte, que na medida em que a família foi instituída por Deus no Éden, a ideia de crescer, multiplicar e encher a terra, pós-pecado, a família ela passa a ter a ideia, uma família nuclear extensa, que seria a ideia daquilo de grau de parentesco entre si. Pois o que seria esse grau de parentesco? É a ideia de pai, mãe, filhos e avós. Né? Tudo reunido no mesmo ambiente, no mesmo lar, numa mesma casa, numa mesma tenda, né? Ou numa mesma comunidade, né? Ali naquele território, daquele pedaço de terra. Pós-pecado, que é chamado de pré-história, alguns chamam de pré-história, que é antes da era da descoberta do metal e do ferro, né? Que é em Gênesis 4:22 fala da descoberta do metal e do ferro. A família era constituída por essa família nuclear extensa, e vivendo em cabanas, eram nômades, né? A ideia da família, a família estando ali no deserto, como exemplo disso vemos em Gênesis 4:12, Gênesis 18:1 e Gênesis 4:20, né? Exemplo de famílias constituídas em tendas nômades pelo deserto. Esta família nuclear extensa, constituída de grau de parentesco entre si, ela era formada no propósito em torno de uma unidade de trabalho, né? O pai como poder absoluto, a mãe apenas como a ideia da reprodutora, submissa a este marido, pois a sentença de Gênesis 3:16, em que Deus disse que o desejo da mulher seria para o seu marido e ele o dominaria. Isso significa que pós-pecado
a ideia conjugal ali, ela não seria, seria um pouco dificultosa, em que a ideia de dominar a mulher, né, não era algo primitivo, não era algo do propósito divino, porque a ideia inicial de Deus foi que a mulher fosse adjuntora, estivesse ao lado deste homem e sempre ali ajudando. Mas pós-pecado, a mente humana, esta mente do homem, o macho passa a ter a ideia do domínio sobre a sua espécie. Então, quando olhamos para a ideia da família e a sua evolução, no que subentende a ideia da família evoluída hoje, não é de forma ascendente, aquilo que se cresce na ideia de multiplicar como ordenança divina, né? Mas a família passa a ter a ideia de decadência e também de forma descendente, o que ela não evolui no sentido de crescer a espécie, mas no sentido da espécie a humana ser cada vez mais ficando extinta, ou seja, ficando mais, minimizando mais a ideia de não ter mais filho, casais que não querem produzir filhos, porque devido às consequências que serão atreladas a este filho ou a esta formação de família. Mas, querendo voltar à ideia da família no passado, a família nuclear extensa, os avós, que eram guardiões do memorial da genealogia da família, era também considerado como sábios da família. Eles, pela qual era o referencial para esta geração de netos que surgia. Então, na medida em que se buscava o referencial, o conceito de família, os avós, pela qual ali tinha o retrato, a experiência, né, ou a memória daquilo que foi no passado, tratava assim o conceito de família para os netos que assim o surgiam. Então, a família, pós esta evolução que foi se encadeando, o homem pós-pecado, nos seus pensamentos de aderir a construções, vemos em Gênesis 4:17, pela primeira vez na história, a ideia da família constituída numa comunidade pela qual se traça a ideia de cidade. A primeira história de cidade na família, entre a família constituída dentro dessa cidade, é Gênesis 4:17, né? A cidade de Enoque. Então, quando a família era nômade, vivia pelos desertos em cabanas, não existia tantos problemas que acarretaram na ideia da família formada em uma comunidade fechada, pela qual se intitula a ideia de cidade. Então, quando a família estava pelo deserto, os perigos do deserto às vezes deveria ser enfrentado, mas devido à sua geração, que era extensa, não ali nos perigos do deserto não era tão assolador quanto a cidade pela qual foi formada, para que a família ali fosse atrelada àquela vivência de estarem ali todos reunidos no mesmo lugar, numa mesma unidade de trabalho. Pois, quando olhamos o Salmo 127, diz o seguinte: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia um sentinela. Este salmo, quando fala da ideia da família na cidade, a família constituída entre essa cidade que se forma após ter abandonado a família, a ideia nômade, e constituir a ideia de uma comunidade fechada,
todos os problemas começaram a acarretar aí. O problema da ideia da violência, da depravação e outras consequências mais que vamos tratar aqui em poucos momentos, em que a família perde o bom senso daquilo que realmente foi traçado para que ela fosse, né? Ou que ela constituísse. Por exemplo, aqui a ideia de que Deus guarda a cidade. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A cidade dos tempos antigos, ela tinha a ideia de cidades muradas. O sentinela era aquele justamente que ficava acima do muro, para não deixar que nada de estranho invadisse aquela cidade para destruir as famílias. Mas os problemas da cidade começaram não de externo, mas interno. A própria violência dentro da própria cidade, deixando que a família ali tivesse esse bem-estar, né? Devido também à degradação moral, a família começaram a viver dias difíceis dentro desta comunidade fechada, pela qual é chamada de cidade. Então, a família que vivia em cabanas e passa a viver em meio a estas construções, né? Os problemas começaram a ser assolador, né? Assolador. A violência, os problemas que podemos tratar assim, em relação à anomalia do pecado, que se foram descobertas cada vez mais no coração do homem a consequência do pecado, pois o homem passara a ter desejos devassos, em que quando você vai olhar a ideia de Sodoma e Gomorra e outras cidades mais circunvizinhas ali, as coisas eram muito sérias. Então, segundo a história, até as crianças eram afetadas o grau de devassidão que havia no meio destas cidades que foram formadas. A educação familiar, elas foram se degradando cada vez mais, pois toda a ideia daquilo que se apresentava como referencial dos avós na genealogia histórica da família, foram se deixando de lado, pois os avós, pela qual era considerado como sábio, já foram entendidos de uma outra forma, alguém que não estava como referencial mais da família, mas os avós simplesmente passaram a ser motivo em que se traça as chacotas, se traça a ideia de alguém que não passa nada mais daquele para diversão familiar, né? Em que os respeitos com esses avós já não era mais como era no ano passado. Então a família, ela passa a viver na era pré-histórica monogâmica, a ideia conjugal, né? A ideia conjugal entre o homem deixar pai e mãe e unir-se a sua esposa no tratado chamado princípio divino, passa também a ser afetado aí, porque aquela família que era a ideia de monogamia passa a ser afetada, né, pela ideia de bigamia e poligamia, que é casos de ser formado a família por um homem com 2, 3 mulheres, né? 2 ou 3 mulheres, no caso até vimos aí de Jacó, exemplo bíblico de Jacó. Mas diante desta formação aí, problemas e mais problemas foram surgindo em relação à família. Mas diante disto, a consequência daquilo que queremos tratar em relação à família e a multiplicação da mesma,
né? Pois mesmo diante desta decadência em que a família era formada como um propósito divino entre um homem e uma mulher para a constituição da multiplicação, e agora passa a ter a ideia de bigamia, poligamia, mas mediante isso não deixou a família em relação à multiplicação da espécie não se for extinta ou até minimizando aí, não. Pelo contrário, a evolução da família em relação à multiplicação da espécie cada vez mais foram apresentadas, né? Mas olhando aqui em questão da família, a figura da família patriarcal, a figura da família patriarcal, o pai sempre é representado a ideia de um Deus rei, né? Aquele pai pela qual a família patriarcal é chamada, aquele Deus, o pai que vai em busca daquilo que a sua prole ou o seu cônjuge precisa, em relação até o que diz o Salmo 127, que diz: será inútil levantar cedo e repousar à tarde, comer pão no trabalho, pois ele concede sono aos seus amados. Então, no sentido de que este pai aqui é aquele que vai em busca da manutenção familiar. O pai que é praticamente considerado como um Deus rei da família, a família chamada família patriarcal, e essa família também patriarcal, chamada família tradicional, era formada da seguinte forma: casamentos eram arranjados para aumentar os bens da família, né? Então, muitas vezes o casamento era feito por alguém que tinha o mesmo poder aquisitivo para que o bem da família fosse assim aumentado, né? Aumentado. Indiferente de que do lado primordial em que o homem e a mulher se unem no Éden, né? Para um propósito de multiplicação. Aqui o arranjo da patriarcal pós-pecado já era interesses não só de multiplicação, mas interesses aquisitivo, né? Então, cada vez mais a família ela foi se evoluindo, mas se degradando a estes valores pela qual os princípios divinos foram decretados para que essa família estivesse. Então, em relação à família patriarcal, a família clássica, a família extensa, né? Essa família extensa, que é também devido à evolução dela, também chamada família burguesa, né? O que apresentaria aí a ideia do bebê majestade. O que seria isto? O bebê majestade era o pai e mãe trabalhando em cima do bem-estar desta criança, tornando este bebê uma majestade familiar, pelo poder que tinha esta família, e o filho assim era como esta herança, né, desta família, tornando possível que todo atrelamento do poder aquisitivo que esta família tinha gerava em torno deste bebê, pela qual pai e mãe se aplicava a educar, a ensinar este filho, porque quando assim o pai e a mãe partissem, toda a herança do poder aquisitivo, este filho ou esta filha seria agora dominante, né? Dominante. Esta era a ideia da família tradicional, da família clássica extensa, né? Da família clássica extensa, o chamada família burguesa, em que o bebê majestade assim considerado era um investimento. Ter um filho já era um investimento pela qual traria a condição de que toda a herança da família estaria mantido a este tão chamado herdeiro, né? Mas devido à evolução e à transformação da família, ela passa a ter problemas, né? Até mesmo nos personagens que constituem a família. A ideia de
pai e mãe, né? Apenas um pai e apenas um pai e apenas uma mãe, agora passa a ter aí a multiplicidade de que um pai com 3, 4 mães diferentes em relação a isto aí que é chamada a ideia de poligamia. Mas após a transformação desta ordem, a decadência da família foi cada vez mais sendo atrelada a esta anomalia do pecado, pois agora, devido à decadência conjugal, o pai passou a ser apenas o pai ou a mãe, né, em relação a esta prole, né, a esta criança, pois havendo ali a separação, apenas o pai ou apenas a mãe cria este filho, né, e é a ideia da transformação da ordem e a decadência desta família. A família passa a ter uma ordem decrescente, né? Aquela ideia morfológica da família, pela qual forma a família pai e mãe, ou seja, macho e fêmea, que é relacionada em Gênesis 1:27, ela passa a ter essa decadência mediante a multiplicação do pecado, né? A ideia de crescer e multiplicar, ela vai perdendo este conceito na medida que se evolui na forma decrescente, né? A família se evolui na forma decrescente, né? Levando a ideia de que multiplicar hoje não é um investimento, pois aquilo que era tido como bebê majestade na família burguesa, na família clássica extensa, né, entre a ideia daqueles que tinham poder aquisitivo, hoje já não é mais, porque quem tem um poder aquisitivo em pensar em ter um filho, logo vai se atrelar a ideia de que virá problemas. Já chegaram a um ponto de dizer que um filho é consequência de problemas psíquicos, porque a ideia de ter filho hoje é como se dissesse: como será este personagem que estará entre o casal, que agora esta prole, que tipo de pensamento será elaborado esta prole após desenvolver o seu crescimento, ao ponto de alguém considerar a ideia de Hitler e Mussolini como a ideia de que ter uma criança hoje, o que pode se gerar? Será que terá a mesma ideia psíquica de Hitler, a mesma ideia de Mussolini, né? Aí alguns chegam até o ponto de dizer: o que pensava a mãe de Hitler, o que pensava a mãe de Mussolini quando assim o fez? Será que ela soubesse que o filho seria aquele homem tão carrasco que matou 6 milhões de judeus como Hitler e Mussolini? Será que ela pensaria de ter filhos? Estas algumas indagações que surgem em meio à mídia apresentada por meio da fonte da internet, né? Então, as pessoas passam a ter a ideia de que, evoluindo no sentido de crescer e multiplicar segundo a ordem divina, não terá mais aquele respaldo comum do passado, em que o filho seria o referencial para toda a herança que a família assim constituiu. Pois a ideia que se tem hoje é que um filho ele é a consequência de vários problemas. Eu vou investir num filho, ele vai poder trazer problema mais tarde. Eu posso investir nele em questão de estudos que trará ele para um bom ser humano, ou tornar ele pior ser humano, porque diante daquilo que ele vai se aplicar a estudar, ele poderá ser um déspota, né? Ser aquele que vai trazer, como se diz, a imagem de um homem como um anticristo, né? É a ideia que alguns pensam assim: alguém com característica
maléfica como foi Hitler, Mussolini, é esta ideia de pensamento de alguns por não quererem filhos. Será a ideia de que ele tenha essa fonte maligna de ser um marginal ou alguém perverso em meio à sociedade, em meio à humanidade. Então, o que ocorre aí diante desta tão evolução decrescente? As pessoas que agora vê o filho, a prole humana, como alguém que poderia ser uma bênção, mas hoje já não, na mente de alguns já não é. Então a ideia agora é substituir o personagem daquilo que é a mesma espécie para alguém de uma espécie diferente. O que eu quero dizer? O filho agora não é mais aquilo que se entende humanamente falando, ou seja, aquilo gerado por meio da fecundação entre o macho e a fêmea, né? Mas a ideia trocada aí de filho é a ironia pela qual falamos a princípio do bebê peludo. O que seria esse bebê peludo? Justamente aquilo que está em Gênesis 1 e 27, que Deus dá a ordem ao homem dizendo, 26, 27, Deus dá a ordem de crescer e multiplicar, encher a terra, né? Dominai sobre os peixes do mar, sobre os animais. Então a inversão de valores é constituída aí na medida em que a prole humana é trocado pelo aquilo que era como domínio, cuidado do homem a esta natureza. Ou seja, trocaram a natureza, né? Ou seja, trouxeram um animal, né? Um animal para dentro de casa, e este animal agora já não é como alguém que poderia estar movimentando ou rastejando no chão, mas um animal, ele é colocado no lugar desta criança como se fosse o fruto do ventre, ao ponto dos valores que se dá a este bebê peludo, como, né, este bebê peludo, que até mesmo é chamado de filho, não seria dado tanto a ideia da prole humana. Quer ver um exemplo que eu faço e às vezes eu pergunto às pessoas, na decadência que há hoje a evolução da família, em questão os valores que se dão à espécie humana hoje. Por exemplo, se tiver 2 bebês dentro de uma lata do lixo, um animal e o outro uma criança humana, um cachorrinho e um humano, qual dos dois seria levado para casa? Qual dos dois seria colocado no seu colo e levado para os seus cuidados? Aí você vê a decadência que se tem hoje em relação à constituição e à evolução da família, porque alguns já até me responderam em dizer, olha, acredito que o cachorrinho será levado, porque não dará tanto problema em relação até à questão familiar, porque o cachorro não é racional, e mais para frente ele não vai perguntar quem são seus pais, e em relação até mesmo à área documental de que esta criança que está dentro da lata do lixo, ela tem que passar pela mão de todo o processo para adoção, ou seja, se for adotar ela, né? E segundo alguns isso é complicado, né? É complicado pegar esta criança para trazer para dentro de casa, não é simplesmente trazer para dentro de casa. Você precisará apresentar à justiça que aquela criança estava abandonada dentro daquela lata de lixo, né? Que é bem difícil, porque se realmente os pais verdadeiros ou a mãe verdadeira aparece, como que você solucionaria esse problema depois de um tempo em que você criou esta criança? Então, para alguns é mais fácil levar o animal para casa, porque certamente não vai vir alguém incomodá-lo.
Então você vê que a decadência em relação à família e a evolução da família e essa ideia da ironia do bebê peludo, né? Porque a ideia da multiplicação do pecado, o homem não tiveram a sã consciência de valorizar a espécie. Porque quando a espécie assim é apresentada por Deus como multiplicação, como evolução, né? Foram atrelados meios e meios e meios para que esta espécie não fosse mais tida, né? Tida como a espécie de afeto, afetação. Ou seja, ninguém pode até ter compaixão daquela criança, mas muitos deles não levarão para casa porque devido à elaboração mental, à elaboração da consciência e todo o percurso feito em relação a essa espécie humana, em relação ao seu crescimento, ao seu desenvolvimento, ao seu estágio adulto, né? Então, vejo que a constituição de família, ela vai se degradando na medida em que o pecado se evolui. E vejamos aqui que o Salmo 127 diz que os filhos, versículo 3, são herança do Senhor, e o fruto do ventre a sua recompensa. Logo, se os filhos são herança, o conceito de família hoje, este versículo ele perde a força, porque a ideia de filhos como herança hoje não é atrelada à mente das pessoas como isto. A ideia de herança aí, de recompensa, investimento, não é mais. O bebê que outrora na família patriarcal clássica burguesa, que era chamado bebê majestade, era considerado como investimento. Hoje, ter filhos a ideia mental da humanidade é acarretar problemas para si. Você vê como que foi trazendo e minimizando este conceito, esta ideia divina de multiplicação. Toda a ideia de filho hoje não é mais como Deus traçou no princípio. A mente humana ela leva a ideia de que filho sempre terá problemas para o casal, né? Então, outra ideia de família, família monoparental, que é a ideia de monoparental, ocorre apenas que esta ideia do pai, um dos pais, né, da criança, arca com a responsabilidade de criar esta criança, né? Isso ocorre hoje da ideia devido à separação, o divórcio ocorrente, né? Por exemplo, o pai, quando não recorre ao filho, quando não recorre ao filho, ele abandona, né? Apenas a mãe passa a criá-lo, né? Ou então vice-versa, quando a mãe abandona, apenas o pai passa a criá-lo. Então fica aí o cuidado tanto do um como do outro, é a família monoparental, né? A decadência da constituição da família